Um dia extremamente importante, finalmente foram anunciados os primeiros nomes do ministério do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos lá, porque a gente começa justamente com o nome que era mais esperado, que era exatamente o da Fazenda, o que vai ocupar agora a principal autoridade econômica. Fernando Haddad é o nome mais conhecido entre esses 5 integrantes da equipe ministerial do futuro governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, dos que foram todos anunciados na manhã de hoje, né? Foram 5, mas há a possibilidade já de um 6º, né? Além do ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, que já foi prefeito de São Paulo por um mandato, não conseguiu a reeleição, foi muito mal avaliado, o prefeito mais mal avaliado da história da Prefeitura de São Paulo. Vai ficar também ele com o Ministério da Fazenda, novo título que vai ser dado ao atual Ministério da Economia. A gente também tem o ministro da Defesa. No Ministério da Defesa, José Múcio Monteiro, ministro do Tribunal de Contas da União, é quem vai assumir. Múcio é engenheiro civil, já foi deputado federal por 5 mandatos consecutivos e ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais. Vamos lá, porque a gente também tem Flávio Dino para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele foi também anunciado hoje de manhã, ele é advogado e professor, foi deputado federal, presidente da Embratur e atual governador do Maranhão por 2 mandatos. Foi eleito, inclusive, senador nessa última eleição. Rui Costa, governador da Bahia, vai ficar com a importante Casa Civil, o ministério mais ligado à negociação política. Foi deputado federal, é atualmente governador da Bahia desde 2015, ou seja, está no 2º mandato já. E nas relações exteriores, quem será o escolhido é justamente um diplomata de carreira. A gente tem daqui a pouco, está aqui o Mauro Vieira, que é diplomata de carreira, ele também foi chanceler. São esses os ministros que foram anunciados hoje. Há a possibilidade também de Margareth Menezes, a cantora baiana Margareth Menezes, que foi convidada pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para ser ministra da Cultura, mas ainda não respondeu a este convite. Aliás, foram vários nomes já ventilados para o Ministério da Cultura, que vai ser também recuperado na condição de ministério, mas enfim, temos aí também a possibilidade de um 6º nome. A possibilidade de novos nomes serem divulgados na segunda-feira. Hoje, durante a entrevista lá no CCBB, no Centro Cultural Banco do Brasil, que é a sede justamente da equipe de transição, ele disse que provavelmente no domingo vai decidir quantos serão os ministérios que ele terá. Lula ainda não tem esse número, acredite. Nós estamos a 22 dias da posse, né? Ele não tem esse número. Assim que decidir, bom, aí anuncia na segunda-feira provavelmente mais números. A equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, também tem uma série de trabalhos a serem feitos aí, porque há uma articulação política gigantesca em relação tanto ao Senado, que aprovou essa PEC de 205 bilhões de impacto fiscal, quanto também a apoios que podem vir do Congresso Nacional. Bom, vamos trazer então aqui os nossos comentaristas de sempre aqui no 3 em 1. A novidade sou eu aqui, mas você sabe, Jorge Serrão está conosco, também o Vilela e também o Rodrigo Constantino. Bom, vou começar já com você, Serrão. Seja bem-vindo, boa tarde. Aliás, vocês já fizeram uma previsão desses nomes ontem aqui que eu estou sabendo. Bateu com o que vocês estavam dizendo, ou seja, é por aí que a coisa vai andar? Saudações, meus amigos, meus amados haters. A escalação da carreta furacão começou com tudo e bastante previsível com o que a gente já esperava desde ontem. Nenhuma novidade, o presidente Lula resolveu colocar inicialmente a sua cota de ministros pessoais, aqueles que são inteiramente da confiança dele. Destaques para o Fernando Haddad, que vai ocupar a pasta da Fazenda, embora ele mesmo já tenha admitido que não conhece tanto assim de economia, mas vai lá, né? Dá-se o jeito, né? É o governo do PT, pode tudo, jogador. Vamos botar o goleiro de centroavante para ver se ele consegue fazer gol. Tudo acontece. Outro destaque também, né? O grande Flávio Dino, esse vai ser o grande ideólogo desse governo no principal ministério, que é o Ministério da Justiça, que vai começar fazendo as desregulamentações. Vai ser uma doideira. Cancela um monte de coisa que Bolsonaro promulgou, o PT fará questão de desfazer. Destaque
para a questão do desarmamento. A turma que é CAC, a turma que tem a sua arma adquirida legalmente, tem muita chance de ficar sem ela. Vai ser desarmado. Agora, será que o decreto vai valer também para os bandidos? Desarmar os bandidos? Aí acho que não, né? Vai faltar combinar com eles. E outro destaque vai ser na Casa Civil, comandando ali a Casa Civil, o Rui Costa, que é um negociador, mas será que ele vai ser o negociador hábil que o governo precisa para estabelecer uma interlocução com o Congresso? Ou o Rui está ali apenas por um capricho pessoal de Lula ter alguém muito perto como amigo na Casa Civil? Parece que é mais essa questão da amigolatria do que a efetiva capacidade de articulação política. E na defesa, José Múcio, que vem aí para desmontar a área militar. Se ele vai conseguir ou não, os militares é que vão dizer mais adiante. Mas o importante é, a carreta furacão partiu com 5. E o quinto elemento é justamente o embaixador do Brasil, sabe aonde? Na Croácia. Até disso o Lula deu azar, né? No dia em que o Brasil perde a classificação na Copa do Mundo para a Croácia. Isso aí já é o sinal, como diria José Maria Emael, de que algo está vindo por aí. Rodrigo Constantino, boa tarde, seja bem-vindo. Claro, temos aí os 5 primeiros nomes a 22 dias da posse, Constantino. Boa tarde, Pioto, boa tarde a todos. Nenhuma novidade, né? Um show de horrores previsível. Eu vou falar mais aqui da minha área e da área mais importante, e o nome mais importante anunciado hoje, imagino eu, Fernando Haddad. Quero lembrar, inclusive, já provocando um pouquinho nosso colega Cristiano Vilela, né, que ele disse que isso não ia acontecer, era um cenário muito assustador, não, o Lula não faria isso. E eu uso isso para exemplo, para ilustrar, né, que tem muita gente, muito analista por aí, infelizmente, na minha opinião, que ainda não se deu conta do que é o Lula e o PT. De alguma forma, eles acham que vai reinar algum bom senso, alguma lógica que não apenas a de poder, né, que eles vão pensar nas consequências, nos efeitos. Não vão. É o PT, gente. É a turma do Petrolão, do Mensalão, é o cara que fundou o Foro de São Paulo junto com Fidel Castro. Ele precisa controlar. Então, Rui Costa é alguém leal a ele, que destruiu a Bahia e quer passaporte sanitário para todo mundo, lockdown. O Haddad é alguém que não entende nada de economia e está sendo premiado com o cargo mais importante, com o ministério mais importante, por ser um tremendo incompetente, né? Como você mesmo disse, Pioto, um prefeito pessimamente avaliado, o pior que São Paulo já teve, um ministro da educação medíocre, para dizer o mínimo, que o próprio Lula, num ato falho, ao lado dele, disse que o Brasil nunca teve um ministro da educação que se preocupasse com a educação, né? E derrotado nas urnas para Tarcísio, para governar São Paulo. Aí ele é premiado com a substituição de Paulo Guedes, o cara mais importante do próximo governo, o dono da chave do cofre, né? Por que isso? Qual é a lógica por trás? Vamos tentar entender aquilo que Armínio Fraga, Henrique Meirelles e Amoedo não conseguem entender. A lógica é muito simples, ele precisa controlar o cofre. O PT tem um projeto de poder, a divisão de butim está clara, estão atraindo os comparsas com promessas de verba e recursos. Até na cultura volta a Lei Rouanet pesada, a Ancine vai voltar a ter cota de tela para ajudar os cineastas lulistas e por aí vai, é tudo o mesmo esquema. Então a gente não pode ter uma amnésia coletiva, repentina, para esquecer o que aconteceu nos últimos 10 anos. É muito recente para isso. Então o PT é isso. De novo, nenhuma novidade aqui, os nomes são horrorosos, Marina Silva, quer dizer, é o retrocesso na veia, turbinado, e calma, que isso é só o começo. Eles vêm com sede de vingança, ninguém pode acusá-los de estelionato eleitoral. Querem regular a imprensa e as redes sociais, querem revogar a lei trabalhista, querem furar o teto, está aí já aprovado no Senado, e querem, obviamente, prender Bolsonaro, os filhos, e perseguir bolsonaristas, torná-los inelegíveis. A caça às bruxas já começou, e isso é só uma palhinha. O Constantino fez menção aí ao ato falho em relação ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o STF. Eu ainda não controlo o STF, ou enfim, não tenho interferência, alguma coisa assim. Esse é o tema que, nesse momento, incomoda a própria equipe de transição na negociação da PEC na Câmara dos Deputados,
porque o STF jogou para quarta-feira da semana que vem o dia em tese da votação da PEC na Câmara para decidir sobre a história do orçamento secreto. Cristiano Vilela, bom, você foi citado aí na fala do Constantino, então você tem direito de resposta agora, mas por favor, faça a sua explanação também. É isso aí, uma boa tarde a você, Adalberto Piotto, boa tarde Constantino, boa tarde Serrão, boa tarde a todos que acompanham o 3 em 1 da Jovem Pan. Olha, pessoal, eu vou dizer para vocês que eu saindo aqui do programa, eu vou buscar o conserto da minha bola de cristal, porque eu fiz 2 previsões. Semana passada de que Haddad não seria ministro da Fazenda e ontem eu disse que o Brasil ia ter uma vitória de 3-0 em cima da Croácia. Como vocês podem ver, minha bola de cristal realmente está furada. Eu não vou mais fazer previsões até o final do ano. Brincadeiras à parte, com relação a esse anúncio que foi feito hoje, né, dos 5 ministros do governo Lula, os 5 primeiros ministros, né, anunciados do novo governo Lula, eu tenho 2 pontos que me chamam a atenção. O primeiro, com relação ao Haddad, que eu já fiz questão de colocar, que eu vejo que não tem lógica nem do ponto de vista de articulação junto aos atores da economia, nem do ponto de vista político, de dar um respaldo político para Fernando Haddad. Enfim, eu vejo que é uma nomeação que se constitui num tiro no pé do presidente eleito. E o outro ponto que me chama a atenção é a enxurrada de críticas que o presidente eleito teve hoje por conta dos segmentos mais à esquerda, tratando de algo que nós já falamos algumas vezes aqui no 3 em 1, que é a questão de você ter um ministério composto majoritariamente, e desses 5, todos eles são homens brancos de meia idade, aquele perfil que o discurso de esquerda procura sempre colocar a necessidade de você ter uma composição mais ampla em referente aos ministérios, aos cargos de poder. Então, a esquerda hoje repercutiu muito mal o anúncio desses 5 nomes. Então, eu vejo que os próximos nomes, nós podemos contar que vamos ter algumas surpresas pela necessidade de um posicionamento mais amplo por parte do presidente na composição do seu ministério. Ele ficou incomodado com essa pergunta, tá? Eu estava acompanhando essa entrevista coletiva, Vilela. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva ficou incomodado com essa pergunta, até falou, olha, o Flávio Dino, você acha que o Flávio Dino é branco? Enfim, essa coisa toda. Ele não esperava por essa pergunta e, obviamente, agora essa pressão que vem da esquerda. Aliás, falou... Piotto, só fazer uma observação. E você vê que da Bolsa de Apostas que a gente tem por aí, a grande maioria, claro, tem a Margarete Menezes, que surgiu agora o nome dela, talvez possa ter um ou outro, mas a imensa maioria é justamente de homens brancos de meia idade, né? Então, eu vejo que o PT vai ter um problema com o seu eleitorado de esquerda se ele persistir nessa linha.